Tinta. Líderes cristãos devem buscar a aprovação dos intelectuais do mundo. Mentira. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Buscar o aplauso da academia secular muitas vezes exige a castração da mensagem do Evangelho. 633. O Armagedon será uma guerra apenas espiritual no coração. Mentira. O Armagedon é um evento escatológico real, onde o Cristo vitorioso subjugará as nações rebeldes. Espiritualizar eventos físicos profetizados é esvaziar a vitória final de Jesus. 634. O diabo está em todo lugar ao mesmo tempo. Mentira. O diabo é uma criatura e está sujeito às limitações de espaço e tempo. Ele não é onipresente. Apenas Deus possui esse atributo. 635. Teremos corpos de luz sem forma na eternidade. Mentira. Ressuscitaremos com corpos físicos, reconhecíveis e tangíveis, porém glorificados e livres da corrupção, seguindo o modelo do Cristo ressurreto. 636. A Bíblia é um livro difícil, por isso não devemos estudá-la sozinhos. Mentira, usada por sistemas autoritários. Embora existam textos difíceis, a mensagem da salvação é clara. Perspicuidade das Escrituras. O Espírito Santo habita em cada crente para iluminar a leitura. 637. A teologia só serve para encher a cabeça. Mentira. A sã doutrina é o que sustenta o coração no dia da angústia. Quem despreza a teologia, despreza o conhecimento do próprio Deus. 638. Devemos ouvir a voz do nosso coração antes de tomar decisões. Mentira. Devemos ouvir a voz de Deus na Escritura. O coração é o maior enganador que existe dentro de nós. 639. O cristianismo é uma religião de paz, que nunca confronta nada. Mentira. Jesus disse: "Não vim trazer paz, mas espada." O Evangelho confronta o erro, o pecado e a falsa paz do mundo. 640. O final da história ainda está sendo escrito. Mentira. O final já foi decretado e revelado. O rei venceu, o diabo perdeu e a noiva será glorificada. Nós apenas estamos caminhando para o cumprimento do que Deus já determinou. 641. Deus tem um lado sombrio ou desconhecido. Mentira. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 de João 1:5. Nele não há sombra de variação. Sua santidade é absoluta e sua bondade é total. 642. A santidade de Deus é apenas a ausência de pecado. Mentira. A santidade de Deus é uma perfeição ativa e positiva. Ela é o brilho de sua glória e a separação absoluta de tudo o que é finito e impuro. Não é um vazio, é a plenitude do seu ser. 643. Deus sente ciúmes como um humano inseguro. Mentira. Antropopatismo. O ciúme de Deus é o zelo santo por sua própria glória e pelo bem do seu povo. Ele não é inseguro. Ele exige exclusividade, porque ele é o único bem verdadeiro. 644. A salvação é um processo que depende da nossa cooperação final. Mentira. Sinergismo extremo. A salvação é monérgica em sua origem, novo nascimento, e soberana em sua preservação. Cooperamos na santificação, mas a salvação é obra de Deus do início ao fim. 645. O arrependimento é apenas um sentimento de remorso. Mentira. O arrependimento bíblico, metanoia, é uma mudança de mente e de direção. Sentir-se mal sem mudar a conduta é apenas remorso mundano, que não conduz à vida. 646. Deus perdoa o pecado porque Ele sabe que somos fracos. Mentira. Deus perdoa o pecado porque Cristo morreu. A fraqueza humana não é base para o perdão, mas a justiça satisfeita de Cristo é. 647. O Espírito Santo é uma pessoa divina, subordinada ao Pai e ao Filho em essência. Mentira. Subordinacionismo. O Espírito Santo é coeterno e consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele não é menos Deus do que os outros dois. 648. O Espírito Santo me disse, usado para validar desejos pessoais, mentira frequente. O Espírito Santo nunca fala algo que contradiga a palavra que ele mesmo inspirou. Usar o nome do Espírito para dar autoridade a caprichos carnais é tomar o nome de Deus em vão.
649. A unção anula a necessidade de prestar contas. Mentira. Quanto mais autoridade um líder possui, mais submisso ele deve ser à palavra e à disciplina da igreja. A unção bíblica promove a humildade, não o autoritarismo. 650. O cristão deve ter a mente aberta para todas as ideologias. Mentira. O cristão deve ter a mente renovada pela palavra. Uma mente aberta para o erro é uma mente vulnerável à apostasia. Devemos filtrar tudo pelo crivo da Escritura. 651. A caridade cristã é uma forma de pagar pelos nossos pecados. Mentira. Nada pode pagar pelo pecado, exceto o sangue de Cristo. A caridade é a resposta de gratidão de quem já foi perdoado gratuitamente. E 2. O que os olhos não veem, Deus não julga. Mentira tola. Deus é onisciente e sonda as intenções mais profundas do coração. O pecado oculto aos homens é público diante do trono de Deus. 653. O lugar santo da igreja é mais santo que o restante do mundo. Mentira. Sacerdotalismo geográfico. Sob o novo pacto, o crente é o templo. Não há solo sagrado por si só. A santidade está na reunião do povo de Deus e na presença do Espírito, não nos tijolos. 654. A liturgia é uma barreira para a espiritualidade. Mentira. Toda igreja tem uma liturgia, uma ordem de culto. Uma liturgia bíblica serve como um trilho para proteger a adoração de desvarios emocionais e garantir que Deus seja o centro. 655. Os dízimos e ofertas ativam o poder de Deus na vida do fiel. Mentira mercenária. O poder de Deus é ativado por sua graça e soberana vontade. Ofertar é um dever e privilégio do salvo, não uma moeda de troca espiritual. 656. O inferno será o lugar de reencontro com os amigos. Mentira satânica. O inferno é o lugar de isolamento absoluto, trevas exteriores e ausência de qualquer consolo ou comunhão. Não haverá amizade no local da condenação. 657. A volta de Jesus é um evento espiritual que já aconteceu. Hiperpreterismo. Mentira herética. A esperança da igreja é a volta física, visível e gloriosa de Cristo para julgar os vivos e os mortos. 658. As pragas do Apocalipse são apenas alegorias para problemas sociais. Mentira. Embora haja simbolismo, as profecias apontam para juízos reais de Deus sobre uma humanidade impenitente na consumação dos séculos. 159. Deus vai salvar o diabo no final. Mentira universalista. A sentença do diabo é eterna e imutável. Não há redenção para anjos caídos. O plano de salvação é exclusivo para a linhagem de Adão em Cristo. 660. A verdade é algo que cada um constrói. Mentira do construtivismo social. A verdade não se constrói, a verdade se recebe. Ela é externa a nós, revelada por Deus e personificada em Jesus Cristo. 661. O eu é o capitão da minha alma. Mentira de inspiração poética pagã. O cristão declara, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu sem Deus é um capitão cego em um navio prestes a naufragar na ira divina. 662. A felicidade é o critério para saber se estou na vontade de Deus. Mentira. A vontade de Deus pode incluir o deserto, a perseguição e a cruz. O critério não é o conforto emocional, mas a obediência aos mandamentos. 663. Devemos perdoar a Deus pelas coisas ruins que aconteceram. Mentira, blasfema. Deus é santo e justo. Ele nunca peca. Pedir perdão a Ele é reconhecer nossa culpa. Perdoar a Deus é uma inversão satânica que coloca o homem como juiz do Criador. 104. Jesus foi um revolucionário político que falhou. Mentira liberal. Jesus é o Rei dos Reis. Ele não veio derrubar o Império Romano, mas derrubar o império do pecado e da morte. Sua falha, aparente na cruz, foi, na verdade, sua vitória absoluta. 665. Jesus é apenas um dos nomes de Deus em diferentes religiões. Mentira do pluralismo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus não é um pseudônimo. Ele é a segunda pessoa da Trindade encarnada. 666.
A divindade de Jesus foi votada no Concílio de Nicéia. Mentira histórica. O concílio apenas reconheceu e sistematizou o que a Igreja sempre creu com base nas Escrituras. A divindade de Cristo é uma revelação bíblica, não uma invenção política do quarto século. 667. O dízimo garante que Deus repreenda o devorador de forma mecânica. Mentira de barganha. A repreensão do mal é um ato da graça de Deus. O dízimo é obediência. Usá-lo como um seguro contra perdas é tratar Deus como um funcionário de uma seguradora. 668. O sábado, ou o domingo, são dias para a preguiça espiritual. Mentira. O descanso bíblico é cessação das obras próprias para foco nas obras de Deus. É um dia de deleite no Senhor, adoração e caridade, não de ociosidade carnal. 669. Todo cristão tem o dever de ser rico para mostrar o poder de Deus. Mentira. O poder de Deus se mostra na alegria de Paulo na prisão e na fidelidade de Lázaro na pobreza. A riqueza não é selo de espiritualidade. 670. O Espírito Santo causa êxtases, onde a pessoa perde a consciência do que faz. Mentira. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14, 32. O Espírito Santo restaura o domínio próprio. Ele não o anula para gerar espetáculos de irracionalidade. 7. A unção é algo que se desgasta e precisa ser recarregada em conferências. Mentira. O Espírito Santo habita permanentemente no crente. O que precisamos é de arrependimento e renovação da mente, não de doses místicas externas. 672. Cair no chão é o sinal definitivo de ser tocado por Deus. Mentira. Nas Escrituras, quem cai diante de Deus geralmente o faz de rosto em terra em profundo temor e consciência, e não em um estado de transe ou desmaio induzido por sugestão coletiva. 673. A Igreja deve ser uma democracia, onde a maioria decide a doutrina. Mentira. A Igreja é uma monarquia sob Jesus. A doutrina não é decidida por voto, mas recebida por revelação. Se 99% da Igreja votar contra a Bíblia, os 99% estarão em erro. 674. O pastor é um CEO e a Igreja é uma franquia. Mentira. O pastor é um despenseiro e a Igreja é o rebanho de Cristo. O sucesso não é medido por expansão de mercado, mas por fidelidade ao depósito da fé. 675. As obras sociais substituem a necessidade de pregar o arrependimento. Mentira. Alimentar o corpo e deixar a alma morrer de fome espiritual é a maior crueldade que uma igreja pode cometer. 106. O inferno é apenas a ausência de Deus. Mentira. O inferno é a presença de Deus em sua justiça vingadora. É o lugar onde a santidade de Deus se manifesta como fogo consumidor contra o pecado impenitente. 677. O purgatório é uma chance de limpar a alma após a morte. Mentira. Não há segunda chamada. Após a morte, segue-se o juízo. Crer no purgatório é desprezar a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. 678. Os crentes que morreram estão dormindo sem consciência até a ressurreição. Mentira, sono da alma. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. A alma entra em um estado de gozo consciente, aguardando a glorificação do corpo. 679. O mundo vai melhorar gradualmente, até que o reino de Deus se estabeleça sem a volta de Cristo. Mentira. Pós-milenismo otimista, extremo. A Escritura diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e a apostasia crescerá. O reino será estabelecido plenamente pela intervenção direta de Cristo em sua vinda. 680. A verdade é o que a ciência diz hoje. Mentira. A ciência é um método humano falível de observar a criação. A verdade é a revelação infalível do Criador. A ciência muda seus livros todos os anos. A palavra de Deus permanece para sempre. 681. Deus fica surpreso com as tragédias do mundo. Mentira. Nada escapa ao decreto soberano de Deus. Ele não é um observador passivo. Ele governa sobre o caos. Mesmo as tragédias estão sob sua providência misteriosa, servindo a propósitos
que nossa mente finita não pode escanear plenamente. 682. A justiça de Deus pode ser relaxada em nome da sua misericórdia. Mentira. Os atributos de Deus são harmoniosos. Sua misericórdia nunca atropela sua justiça. Na cruz, a justiça foi plenamente satisfeita para que a misericórdia pudesse ser plenamente concedida. Tem 1. Deus é o Pai de toda a humanidade, no sentido salvífico. Mentira. Deus é o Criador de todos, mas Ele é Pai apenas daqueles que foram adotados em Cristo. João 1:12. Chamar todos de filhos de Deus é anular a necessidade da regeneração. 684. O homem escolhe a Deus antes de Deus escolher o homem. Mentira, pelagianismo. Um morto não escolhe viver. Deus, em sua graça irresistível, vivifica o pecador primeiro, para que este possa, então, responder com fé e arrependimento. 685. A santificação é uma escada que subimos para alcançar o favor de Deus. Mentira. A santificação é a evidência de que já temos o favor de Deus em Cristo. Não trabalhamos para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos. 686. Podemos perder a salvação por falta de obras. Mentira. A salvação é sustentada pela fidelidade de Cristo, não pela nossa. Se pudéssemos perdê-la, certamente a perderíamos. A perseverança dos santos é, na verdade, a preservação por Deus. 687. A unção substitui a necessidade de caráter. Mentira. O carisma sem caráter é uma armadilha satânica. Deus não unge o pecado. Ele pode usar vasos imperfeitos, mas a desobediência persistente anula na autoridade moral de qualquer ministério. 688. O crente deve profetizar para o seu próprio bolso. Mentira. A profecia bíblica foca na exortação ao arrependimento e na glória de Cristo. Usar dons espirituais para fins narcisistas e financeiros é simonia e prostituição espiritual. 689. A igreja é apenas para quem é perfeito. Mentira. A igreja é para pecadores que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que, embora ainda lutem contra a carne, desejam a santidade. É um campo de batalha, não um museu de santos de gesso. 690. O Espírito Santo é liberado pela imposição de mãos de um líder poderoso. Mentira. O Espírito Santo é o Senhor soberano. Ele não está preso às mãos de nenhum homem. A imposição de mãos é um símbolo de identificação e designação, não uma transferência mágica de substância divina. 691. O mover do Espírito é medido pelo barulho. Mentira. O Espírito agiu no silêncio do sepulcro para ressuscitar a Cristo. O verdadeiro mover do Espírito é medido pela conformidade com a palavra e pela transformação do caráter, não por decibéis. 692. A linguagem dos anjos é um código secreto para enganar o diabo. Mentira. O diabo entende línguas espirituais, mas ele não pode resistir à autoridade da palavra e do sangue. A oração em línguas, quando genuína, é para edificação, não para criptografia espiritual. 693. O cristão deve apoiar o aborto em casos de pobreza. Mentira. A vida humana é um dom de Deus e não depende da situação econômica. Matar o inocente é uma abominação que clama aos céus por juízo, independentemente da classe social. 694. A morte é o fim da consciência. Mentira. A morte é apenas a separação da alma do corpo. A consciência permanece ativa imediatamente após o último suspiro, seja no consolo de Cristo ou na angústia da separação. 695. O inferno terá fim depois de um tempo de castigo, aniquilacionismo. Mentira. O castigo é eterno porque a afronta é contra um Deus eterno. O bicho não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:44. 696. Duvidar é o primeiro passo para a sabedoria. Mentira. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A dúvida deliberada contra a revelação de Deus é o princípio da apostasia. 697. Você pode ser cristão e continuar praticando o pecado de forma deliberada. Mentira. Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado.
A graça que salva é a mesma graça que transforma a vontade. 698. A Bíblia é um livro de conselhos, não de mandamentos. Mentira. Deus não dá sugestões. Seus imperativos são absolutos e exigem obediência total sob pena de juízo. 699. O importante é ser sincero, mesmo que você esteja errado. Mentira. Você pode ser sincero e estar sinceramente no caminho para o inferno. A sinceridade não é o padrão da verdade, a palavra de Deus é. 709. O mal vencerá a verdade no final. A mentira que tenta amedrontar a igreja militante. A verdade já triunfou na cruz. O que vemos hoje são os últimos espasmos de um inimigo que já ouviu sua sentença de morte. 701. A teologia é uma barreira para a unção. Mentira. A verdadeira teologia é o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus pela sua palavra, mais profunda e fundamentada é a nossa espiritualidade. Uma unção sem teologia é apenas histeria emocional. 702. A Bíblia precisa de códigos secretos para ser entendida. Mentira. Isso é gnosticismo moderno. A Escritura é perspicaz. Sua mensagem central é clara para o crente humilde. Deus não escondeu a salvação em enigmas numerológicos ou decodificações ocultas. 703. Toda a tradução da Bíblia é corrompida. Mentira. Embora existam variações de manuscritos, a providência de Deus preservou a integridade das doutrinas fundamentais em todas as traduções fiéis. Dizer que não temos a palavra de Deus hoje é atacar a fidelidade do próprio Deus em preservá-la. 704. Deus criou o universo a partir de sua própria substância. Emanatismo. Mentira. Deus criou o mundo ex nihilo, do nada. O universo não é parte de Deus. Ele é uma criação distinta de Deus. Confundir criador com criatura é o fundamento do panteísmo. 705. Deus é limitado pelas leis da física que ele mesmo criou. Mentira. Deus é o Senhor da física. Ele intervém no curso natural, milagres, segundo sua vontade soberana. Ele não é prisioneiro da sua própria criação. 706. Deus ajuda quem cedo madruga. Mentira, ditado popular confundido com Bíblia. Deus ajuda os que reconhecem sua total incapacidade e dependem inteiramente da sua graça. O mérito do esforço humano nunca compra o favor divino. 707. Jesus tinha uma natureza pecaminosa que ele teve que vencer. Mentira herética. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele nasceu imaculado pelo Espírito Santo. Se tivesse natureza pecaminosa, seu sacrifício seria inválido, pois ele precisaria de um Salvador para si mesmo. 708. Cristo morreu apenas para nos dar um exemplo de amor. Mentira, teoria da influência moral. A morte de Cristo foi expiatória e substitutiva. Ele não morreu para nos inspirar, mas para pagar a nossa dívida judicial diante da justiça de Deus. 709. O sangue de Jesus tem poder, usado como amuleto mágico. Mentira. O sangue de Jesus tem poder para purificar o pecado e reconciliar o homem com Deus. Usar o sangue de Cristo como uma fórmula mágica para afastar doenças ou problemas financeiros é uma profanação do sacrifício do Calvário. 710. A lei foi abolida totalmente para o cristão. Mentira, antinomismo. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo, mas a lei moral, decálogo, continua sendo o padrão de santidade para o crente. Não somos salvos pela lei, mas somos salvos para viver a lei pelo Espírito. 711. Deus aceita qualquer forma de adoração se for sincera. Mentira. Pergunte a Caim ou a Nadab e Abiú. Deus só aceita a adoração que ele mesmo prescreveu na sua palavra. Sinceridade no erro continua sendo erro. 712. O cristão pode consultar mortos se forem santos da igreja. Mentira. A necromancia é proibida em toda a Escritura. Os mortos estão com o Senhor ou na condenação. A comunicação com eles é impossível e a tentativa é demoníaca. 713. O pastor é o sumo sacerdote da congregação. Mentira. Só existe um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Todo crente é um sacerdote e tem acesso direto ao trono da graça. 14.
A igreja deve ser inclusiva, ao ponto de aceitar o pecado sem arrependimento. Mentira. A igreja deve ser acolhedora com os pecadores, mas intolerante com o pecado. Sem arrependimento, não há comunhão real com Cristo. 715. O diabo está no controle deste mundo. Mentira. O diabo é o príncipe deste mundo apenas por permissão temporária, mas Deus é o rei. O diabo está na coleira de Deus e só faz o que o soberano permite para seus fins gloriosos. 716. Os anjos da guarda podem ser invocados e comandados por nós. Mentira. Anjos são servos de Deus e obedecem apenas a Ele. Orar para anjos ou dar ordens a eles é uma forma de idolatria e presunção.